Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 23 de julho. Nós estamos com o alimento diário dessa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15, a importância de se manter saudável. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele quer nos dar a saúde espiritual. Senhor Jesus, isso vem através do ensinamento, através do Espírito. Senhor Jesus, a gente precisa ouvir a palavra do Espírito. Mas, gente, não só isso, a gente precisa se manter nessa palavra, se manter exercitando o Espírito, ouvindo aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. É para isso que o Senhor determinou o Evangelho. O Evangelho é a boa nova de Cristo para nós. A gente precisa realmente ir diante do Senhor. O intuito da palavra é nos levar à vida de Deus, né? Levar tudo aquilo que vai nos levar a viver essa vida. Ó Senhor Jesus, somente o Evangelho genuíno é que pode realmente nos levar a manifestar Deus na carne. Somente aquilo que o Espírito nos orienta. Senhor Jesus, e a gente precisa se manter de coração puro para não nos tornarmos orgulhosos, Senhor Jesus, nem presunçosos, achando que já sabemos tudo, já sabemos alguma coisa, podemos fazer isso, fazer aquilo. Senhor Jesus, a gente precisa aguardar o encabeçamento de Cristo. Se Cristo não falar, não vamos fazer. Se Ele falar, a gente vai fazer as coisas baseadas no seu falar, porque aquilo que Ele está trazendo para nós é o que Ele mesmo já preparou. Por isso a gente precisa transmitir a palavra de maneira fiel. É para gerar Cristo nas pessoas, é para gerar a vida de Deus. Nós precisamos saber que tudo aquilo que nós temos aprendido vem da comunhão dos apóstolos. Temos que saber de quem nós temos aprendido, Senhor Jesus. E é nisso que a gente precisa realmente avançar, porque é isso que vai produzir para nós salvação, Senhor Jesus, através da fé no Senhor, a fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 2, versículos 42 e 43. Ó Senhor Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 5 ao 12. Ó Senhor Jesus. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 16. Ó Senhor Jesus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ó Senhor Jesus. Tito capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Ó Senhor Jesus. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Provérbios capítulo 8, versículo 13.
Ó Senhor Jesus. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cegados pela presunção e pelo orgulho. Ó Senhor Jesus. Ao descrever alguém que ensina doutrinas diferentes, Paulo diz que esse é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Ser enfatuado é ser cegado pelo orgulho e pela presunção. Os mestres mencionados em 1 Timóteo faziam ousadas asseverações sobre coisas que nem sabiam ao certo de que se tratavam, com o objetivo de ganhar público. No passado, alguns chegaram a produzir uma revista com o intuito de se afirmar como detentores da verdade. Essa revista, por fim, tornou-se um mero fórum de discussão doutrinária. Querido leitor, não temos interesse nisso. Antes, o que queremos é levar vida às pessoas e que elas vivam por essa vida. Ó Senhor Jesus. Vemos que o motivo de muitos buscarem estabelecer seus próprios ensinamentos veio do pensamento de que se Paulo tinha um público tão grande e próximo a ele, eles também podiam ter. Essas pessoas olhavam para as igrejas imaginando que existia mercado para todos, espaço para todos. Elas imaginavam que atrairiam muitos se falassem sobre a genealogia dos judeus, sobre coisas pitorescas, coisas que os gentios não conheciam, coisas que tinham aparência de piedade. Foi assim que surgiram os ensinamentos diferentes de homens que achavam que a piedade era fonte de lucro. Ó Senhor Jesus. Diante disso, Paulo ensina a Timóteo que podemos viver pela fé, expressando Deus em nossa carne, e tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Em geral, a motivação dos que ensinam diferentemente de Paulo era buscar um espaço alternativo para si, visando a piedade como um negócio lucrativo, alimentando interesses financeiros e materiais. Para outros, o importante era a fama, o poder e a glória dos homens. Mesmo hoje, existem muitos cristãos e grupos cristãos que mobilizam milhões de pessoas. Mas, se queremos permanecer na condição da igreja em Filadélfia, não devemos almejar isso. Antes, devemos manter nosso coração puro. Ó Senhor Jesus. Em face desse desvio, Paulo advertiu Timóteo de não criar um grupo próprio, pois ele estava em um combate e não podia distrair-se com a busca por dinheiro, popularidade, um espaço próprio. Era como se Paulo lhe dissesse que ele estava em um combate de vida ou morte, e caso se distraísse, poderia ser atingido por Satanás. Ó Senhor Jesus. Em Tito, temos mais uma descrição: os pauradores frívolos. Eles são os faladores fúteis, inúteis, que falam bastante, mas não produzem nada. Esses faladores eram principalmente os da circuncisão, ou seja, os judeus crentes que ainda perturbavam a obra que o Espírito realizava por meio de Paulo. Eles tinham um intuito ganancioso e queriam obter um espaço, um lugar, um mercado para ganhar dinheiro, aproveitando-se do labor que Paulo realizava entre as igrejas. Ó Senhor Jesus. Quanto a nós, precisamos seguir o ensinamento dos apóstolos. No tempo da igreja primitiva, os irmãos perseveravam no que os apóstolos ensinavam. Os apóstolos eram liderados por Pedro e João era seu cooperador principal. Eles transmitiam os ensinamentos dos apóstolos, nos quais a igreja tinha comunhão. Assim também hoje, desfrutando o que os apóstolos nos ensinam. O perigo de buscar ensinamentos em muitos lugares é achar algo que nos traga dano espiritual. Por isso, tenhamos comunhão no ensinamento dos apóstolos, que de maneira prática é tudo o que está no Novo Testamento. Ó Senhor Jesus. O Novo Testamento é o ensinamento dos apóstolos, começando pelos próprios ensinamentos do Senhor Jesus. Assim, o que os apóstolos ensinavam é nosso escopo. E dentro desses limites,
situa-se a ortodoxia de nosso ensinamento. Transmitimos apenas o que está dentro do limite do ensinamento dos apóstolos, para que não ocorram desvios nem tentativas de distração com outras doutrinas. Precisamos ser fiéis e bastante sérios nisso, ó Senhor Jesus. Em 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo fala a seu jovem cooperador que este não precisava buscar conteúdos diferentes para transmitir aos irmãos. Ele sabia de quem havia aprendido. Assim, ele se inteirou do que Paulo lhe ensinara. Esse ensinamento produz salvação na fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, qual era o objetivo daqueles que ensinavam doutrinas diferentes daquelas dos apóstolos? Ó Senhor Jesus. Mostrou basicamente duas coisas, né? Era ganhar dinheiro ou ganhar fama. Senhor Jesus. O que a gente pode perceber é que eles estavam sempre procurando algo para si e não para Cristo. Senhor Jesus. E é isso que a gente tem que perceber hoje, né? E como eu sempre falo, né? A gente não deve olhar para os outros, a gente precisa olhar para nós. Você quer produzir alguma coisa para você ou você quer produzir para Cristo? Senhor Jesus. É isso que vai manter nosso coração puro. Quando eu começo a achar que eu sou merecedor disso, ai, tadinho de mim, olha, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, eu me desvio da verdade. Mas quando eu quero realmente, Senhor, eu quero estar com um coração puro diante de Ti, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero viver na Tua presença, Senhor Jesus. Isso faz toda a diferença. A gente vai identificar, olha, o que está produzindo alguma coisa, o que está produzindo só discussões, Senhor Jesus, só falatório, que não leva a lugar algum. Então a gente precisa realmente, né, ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E, como eu sempre falo, né, a gente vai perceber a diferença, mas não é para condenar, mas é para a gente viver. E como a gente já viu durante a semana, né? Discussão, ó Senhor Jesus, não vai produzir nada. Mas se você viver diante do Espírito, Senhor Jesus, a verdade vai produzir justiça, vai produzir a vontade de Deus. E contra isso, Senhor Jesus, ninguém vai conseguir lutar. E é isso que a gente realmente precisa ter, né? Um viver diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, nós precisamos saber que o que temos aprendido e vivido vem do Espírito. Ó Senhor Jesus. O Senhor está nos chamando, né, para realmente aprender, Senhor Jesus, aprender a reter e viver, Senhor Jesus. Não é filosofia, não é para ficar falando, discursando, mas é realmente para trazer isso para a nossa vida, Senhor Jesus. Isso vem do Espírito, porque está produzindo em nós algo que vem de Deus. É o crescimento que vem de Deus, Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa buscar, manter o nosso coração puro, para a gente realmente ouvir o Senhor e viver na presença dEle. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O dia de hoje está mostrando para nós, né, que tinha alguns que iam produzir outras coisas. E dentro dessas outras coisas a gente pode resumir, né? Como o irmão falou aqui, né, tinha dinheiro, tinha fama. Senhor Jesus. Alguns queriam aproveitar, né, o Evangelho e fazer disso uma fonte de lucro. Senhor Jesus. E disso tudo que a gente tem que tirar como lição, Senhor Jesus. Eu preciso visar. Eu preciso visar. A minha pessoa, você, a sua pessoa, tem que visar Cristo. Se você sempre visar Cristo, Senhor Jesus, você vai ser guardado. Né? Esses aqui estavam visando coisas para si e não para Cristo. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele instruiu Timóteo. Olha, Timóteo, eu sei que tem alguns que estão ganhando isso e aquilo, mas não foca nisso não. Deus vai te sustentar. Você vai ter sustento e vai ter o que se vestir. Então, procura manter a palavra pura. Não mude a palavra para ganhar isso e aquilo. Ó Senhor Jesus. Então o que acontece? Tem pessoas que olham e veem, poxa, mas se eu falar desse jeito aqui, fulano vai agradar. Quanto mais pessoas ao meu redor, eu vou receber isso, vou ganhar aquilo, vou ter essa oportunidade, vou ter aquela. Senhor Jesus. Aí o que acontece? Você está recebendo um prêmio de homens e não de Deus. Agora, se realmente a gente está interessado em Cristo, a gente vai querer receber a recompensa de Cristo. Senhor, eu estou diante do Senhor, eu estou vivendo diante de Ti, estou procurando ter um viver saudável, uma palavra saudável. E eu não estou esperando reconhecimento das pessoas. O que eu quero é que as pessoas vivam diante de Cristo. Senhor Jesus. E aí quem vai me recompensar não são as pessoas, é o Senhor. Então é isso que a gente tem que perceber. Eu não preciso ficar aguardando alguma coisa do outro. Que o outro vai me tratar bem, que o outro vai me dar isso, que o outro vai me dar aquilo, né? Que eu vou me sentir assim, me sentir desse jeito. Não, eu preciso ir diante do Senhor e receber a aprovação do Senhor. É isso que a gente precisa realmente, é isso que tem que firmar o nosso viver.
senão o inimigo, foi isso que ele falou para Timóteo, olha, você está no meio de um combate de vida ou morte. Se você se distrair, o inimigo vai te atingir. Senhor Jesus. Né? Ou te levando a não crer mais no Senhor, ou a relativizar todas as coisas, ou a ver que isso aqui é melhor, isso aqui é mais bonito. Senhor Jesus. A gente vê que chegou um momento em que Paulo teve que falar para Timóteo, olha, não se envergonhe de mim, né, das minhas cadeias, né, de mim que sou um algemado de Cristo, e não se envergonhe do Evangelho. Porque Paulo foi preso, né, seu segundo aprisionamento, acusado de ter mandado colocar fogo em Roma, de ter matado um monte de gente. E as pessoas estavam olhando e com certeza acusando Timóteo. Timóteo, você vai continuar levando esse blá 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 aí de Paulo? Olha onde Paulo está, olha o que ele fez. Se Paulo tivesse correto, Deus ia guardar ele, não ia estar sendo acusado desse crime terrível. E olha, eu não duvido não que Paulo fez, porque olha, na frente das pessoas era uma coisa, por trás era outra, hein? Ó Senhor Jesus, esse Jesus que você está vivendo, que você está falando, não é assim não, Timóteo. E aí ele ficou com vergonha, né? Como que eu vou falar essa doutrina de Paulo? Como que vou falar desse Cristo? Aí Paulo, né, pôde encorajá-lo, né? Senhor Jesus. E aí a gente vê aqui que Timóteo procurou essa comunhão. Aqui no finalzinho fala que Paulo fala ao seu jovem cooperador que esse não precisava buscar conteúdo diferente para transmitir aos irmãos. Ele sabia de quem havia aprendido. E assim ele inteirou, né? Ele se inteirou daquilo que Paulo ensinava. Senhor Jesus. Um ensinamento saudável que produziu salvação na fé em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Aí você tem que ver, olha, o Evangelho mudou a vida de Paulo. Paulo, ele realmente perseguia a igreja, porque ele via, olha, nós temos que seguir a Deus, e como que tem umas pessoas aí seguindo um homem, um tal de Jesus? Senhor Jesus. Mas um dia brilhou uma grande luz e ele falou, opa, isso aí, homem não consegue produzir. Senhor Jesus. Isso aí não é efeito especial de Hollywood, né? Senhor Jesus. Isso aí é o próprio Deus falando comigo. Ele brilhou uma grande luz, ele caiu do cavalo e ouviu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele perguntou, quem és tu, Senhor? Aí ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Senhor Jesus. Mas ele falou, eu não estou perseguindo Jesus não, Jesus já morreu. Eu estou perseguindo um pessoal aí. Aí ele ficou 3 dias, né, orando. Senhor Jesus, cego. Ó Senhor Jesus, até que o Senhor mandou lá Ananias, né? Chegou ali, né? Saulo, irmão, né? Deus me mandou aqui, né? Para restituir a sua vista, Senhor Jesus, né? E te pregar o Evangelho, para te mostrar que importa você sofrer pelo nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que Paulo ele era absoluto por Deus, porque ele viu, olha, o que foi colocado diante de mim não é algo que o homem pode produzir. Mas quando Paulo pregava a palavra, as pessoas viam um homem fazendo coisas e se voltavam contra a obra do Espírito. Então Paulo tinha clareza, ele procurava levar a palavra. A gente não vê aqui que, olha, Paulo foi lá no meio dos judaizantes e brigar com os judaizantes. Não, ele mandou a palavra para a igreja que ele cuidava. Ele mostrou, olha, eu vou mostrar para vocês o que é viver no Espírito. Então ele tinha um procedimento, um viver, né, para que as pessoas notassem a diferença e se voltassem para Cristo. Paulo não queria ninguém atrás dele. Era muito fácil Paulo chegar lá e discutir e falar um monte de coisa, expulsar as pessoas, né? Ó Senhor, mas não é isso que ele queria produzir Cristo. Então é isso que a gente tem que ver hoje, né? Hoje a principal lição do dia de hoje é isso. O que você deseja? Eu sempre falo, olha, não olha para o outro, olha para você. Você quer gerar alguma coisa para você ou você quer gerar para Cristo? Você, com tudo que você está vivendo diante de Deus, você está guardando alguma coisa das pessoas ou você está guardando de Cristo? Então é isso que a gente tem que ver, senão a gente vai se decepcionar, né? Toda a pressão em cima de Timóteo, ele se sentiu vergonha de Paulo, sentiu vergonha do Evangelho. E o que Paulo fazia era só viver o Evangelho, era levar a realidade. Alguns confundiram, mas Paulo percebeu o seguinte, olha, toda essa confusão não tira o poder e o valor do Evangelho. Hoje, quantas pessoas estão decepcionadas, né? Com pessoas que hoje querem mostrar, olha, a minha obra é de Deus, deixa eu fazer um milagre aqui. A pessoa olha e fala, aí depois descobre que tudo aquilo foi combinado, não foi milagre nada. Aí a pessoa se decepciona. Será que Deus existe? Ela se envergonha do Evangelho. Ó Senhor Jesus, mas realmente quem está sendo levado diante de Deus percebe, olha, isso daí foi algo errado, foi realmente algo muito ruim. Que escândalo, que coisa terrível. Senhor Jesus.
Mas ele fala, olha, mas isso não tira o valor do Evangelho, porque o que chegou a mim não foi isso daí, Senhor Jesus. O que eu vejo, o que eu vivo hoje, não é isso daí, é Cristo. Por isso que eu sempre falo, não olha para o outro, olha para o seu viver. Olha o que você tem seguido. Por isso que mostrou o Timóteo, você tem seguido de perto. Você sabe de quem você tem aprendido. Você conhece meu procedimento, meu coração, minha fé, minha longanimidade. Senhor Jesus, você conhece tudo isso. Ó Senhor Jesus, você sabe da onde vieram as perseguições. Então a gente precisa realmente levar uma vida, levar um viver, Senhor Jesus, que produz essa vida. Então a gente tem que ter esse coração de levar o Evangelho. Eu aprendi, né, a duras penas que nem todo mundo quer o Evangelho verdadeiro. Eu achava que eu podia chegar para qualquer cristão e falar a palavra de Deus, que todos tinham um coração de buscar Deus, mas realmente eu me deparei com essa dura realidade. Nem todo mundo queria o mesmo que eu queria. Eu estava ali com o coração puro, levando a palavra, buscando o Senhor, querendo levar os cristãos a perceberem Cristo na palavra, mas alguns não queriam Cristo. Senhor Jesus, queriam outras coisas. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, olha, nós temos a vida de Deus, mas nem todos estão vivendo essa vida de Deus para ter a realidade de Deus. Eu aprendi isso a duras penas. Mas eu desanimei? Não. Eu continuo hoje vivendo o Evangelho, procuro não julgar os outros, Senhor, mas procuro aprender, né? E procuro maneiras de continuar levando Cristo. Porque se eu levar uma discussão, se eu levar um entendimento, isso vai ficar na cabeça da pessoa um tempo e depois ela vai esquecer. Mas se eu levar Cristo, é Cristo que vai incomodá-la. É o Cristo que está dentro dela que vai mostrar toda a diferença. Então eu não desisto de levar Cristo. Eu desisto de levar meu conhecimento. Eu desisto de levar a minha maneira. Mas de levar Cristo, jamais. Eu desisto de viver do meu jeito. Mas deixar de viver Cristo, jamais. A gente precisa realmente ir diante do Senhor. E isso não é mérito meu. Ah, não, porque eu já conheço muito, já tenho muito conhecimento, então eu não vou largar. Não, mas é tudo na dependência do Senhor. Até para invocar o nome do Senhor, a gente precisa do Senhor. Ó Senhor Jesus, é pelo Espírito. Então a gente não pode ficar, né, andando para lá e para cá, procurando coisas. Por isso que falou, tinha algumas pessoas que estavam afirmando coisas que nem elas sabiam. E às vezes você quer chegar e falar assim, não, isso não é outra coisa. Você também vai afirmar uma coisa que você não sabe. Então não é uma questão de passar conhecimento, mas é uma questão de passar Cristo. Por isso que mostrou, alguns viram só a situação exterior. Olha, tem um público grande, pessoas próximas dele. Ó, pessoas com posse estão dando isso, estão dando aquilo. Ah, então isso é um mercado muito bom, isso aí vai gerar um patrocínio, vão me patrocinar, assim como patrocinam Paulo. Eu também vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Mas Paulo não estava preocupado com isso, ele estava olhando para Cristo. Estava preocupado com aquilo que ia gerar Cristo. Alguns estavam visando lucro, não estavam visando Cristo. Mas Paulo continuou, porque o intuito dele era Cristo. Por isso que mostrou hoje, né, se nós, Senhor Jesus, nós queremos permanecer como a igreja em Filadélfia, a igreja que tem o nome e a palavra, Senhor Jesus, a igreja que cumpre a vontade de Deus, tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ó Senhor Jesus, né? Tem a chave do reino. É isso que a gente tem que almejar. Se a gente quer realmente se manter como isso, a gente precisa manter o nosso coração puro, a gente precisa dar condições para o Senhor trabalhar em nós, para o Senhor falar conosco. Senhor Jesus, vamos dar o exemplo que hoje, quando a gente fala da necessidade das igrejas, obra no exterior e tal, obra no Brasil, os irmãos se levantam e ofertam. Ele falou, são ofertas indistintas, você não sabe quem ofertou. São ofertas que estão chegando, uma oferta um pouquinho aqui, outro um pouquinho ali, e a gente vê o Senhor suprindo todas as coisas. Né? Aqui, aqueles que estavam interessados em lucro próprio, ele via, olha, aquele ali ofertou mais, eu vou falar com aquele ali. Olha, aquele ali é empresário, olha, aquele ali tem isso, tem aquilo. Mas hoje, o que a gente faz é simplesmente abrir o nosso coração, abrir aquilo que está no coração de Deus, e os irmãos se levantam, Senhor Jesus, com as ofertinhas da viúva pobre, né? Alguns estavam dando o que sobrava, ela deu tudo o que tinha, Senhor Jesus, e nós estamos dando o nosso coração, combatendo o bom combate, Senhor Jesus, o bom combate da fé, né? Para receber a vida eterna hoje, ó Senhor Jesus. E aí o Senhor tem suprido todas as coisas, porque não tem distinção, a gente não pode olhar e falar, olha, a oferta está vindo de tal lugar, vou investir ali. Senhor Jesus, até isso o Senhor tira do nosso coração, porque você não sabe de onde está vindo, e a gente nem quer saber de onde está vindo. O que a gente quer é Cristo. Cristo nos irmãos, a gente quer que tudo isso seja resultado de Cristo.
Ele mostrou que tinham esse de que eram faladores fúteis, inúteis, falavam muita coisa, mas não produzia nada. Ó Senhor Jesus, a única coisa que eles produziam era perturbação na obra do Espírito. Por isso que hoje eu sempre procuro falar, olha, não julgue os outros, porque o que ele pode estar fazendo pode ser do Espírito. Talvez não sirva para você, mas o Espírito pode usar aquilo para outra coisa, então não vai julgar. Viva você no Espírito e procure produzir aquilo que o Espírito deseja, para você não ser achado lutando contra Deus, Senhor Jesus, mas que seja achado, indo diante do Senhor. Aí ele mostrou que a igreja tem que ser saudável, seguindo o ensinamento dos apóstolos, seguindo aquilo que Deus enviou. Por isso eu tenho que viver no Espírito. Quem vive no Espírito reconhece, opa, esse é o falar de Deus, é isso que eu preciso. Então nós temos um limite. Qual é o nosso limite? O Espírito. Aquilo que o Espírito está nos ensinando, está nos levando para a palavra, Senhor Jesus. E essa palavra não está trazendo para nós um monte de coisa, está trazendo para nós um viver saudável diante do Senhor. Não é para produzir coisas para nós, é para produzir para Cristo. E é isso que vai nos manter saudáveis. Não vamos buscar outras coisas, vamos buscar o Senhor na palavra. Vamos buscar viver diante dele e produzir aquilo que ele deseja. Estamos aqui para servir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.